Lei nº 17.431, de 27 de outubro de 2010, institui o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, GM, e dá outras providências. O prefeito municipal de Marabá, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Título 1. Das disposições preliminares. Capítulo 1. Da destinação e missão. A Guarda Municipal de Marabá, GM, é órgão integrante da estrutura operacional da Secretaria Municipal de Segurança Institucional, órgão de execução da Política Municipal de Segurança Urbana, e tem como princípio norteador de suas ações os expressos no artigo 1 da Lei Municipal número 17.361, de 23 de julho de 2009, que cria a Guarda Municipal de Marabá. Dispõe sobre as suas competências, estrutura operacional, cargo de provimento efetivo e em comissão. Artigo 2. Os uniformes, continências, honras, sinais de respeito, protocolo e cerimonial da Guarda Municipal de Marabá serão determinados por ato do chefe do Executivo por meio de decreto. Capítulo 2. Dos conceitos básicos. Artigo 3. Supervisão é atividade permanente desenvolvida em nome da autoridade competente com o propósito de apurar e determinar o exato cumprimento das ordens e decisões. Artigo 4. Hierarquia é a ordem e a subordinação dos diversos cargos e funções que constituem a estrutura e a carreira da Guarda Municipal e que, conforme a ordem crescente de níveis, investe da autoridade o cargo mais elevado. Parágrafo 1º. A civilidade é parte integrante da educação dos servidores da Guarda Municipal, competindo ao superior hierárquico tratar os subordinados de modo respeitoso e ao subordinado manter deferência para com seus superiores. Parágrafo 2º. A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio dos integrantes da Guarda Municipal, objetivando o aperfeiçoamento das relações sociais entre os membros. Artigo 5º. A hierarquia e a disciplina manifestam-se por meio de exato cumprimento dos deveres civis e funcionais em todos os níveis e escalões, cargos e funções, e constitui a base institucional da Guarda Municipal, GM. Parágrafo 1º. A hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da GM. Parágrafo 2º. A disciplina do Guarda Municipal é a exteriorização da ética do servidor e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus de hierarquia, quanto aos seguintes aspectos. Primeiro, pronta obediência às ordens legais. Segundo, observância às prescrições legais e regulamentares. 3. Emprego de toda a capacidade em benefício do serviço. 4. Correção de atitudes. 5. Colaboração espontânea com as disciplinas coletivas e com a efetividade dos resultados pretendidos pela GM. 6. Respeito aos direitos humanos e sua promoção. Artigo 6º. O princípio da subordinação rege todos os graus de hierarquia da GM, conforme o disposto na Lei Municipal número 17.361 de 2009 e em seus regulamentos. Título 2. Do regime funcional e de trabalho. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 7. O presente estatuto é de aplicação exclusiva aos servidores titulares dos cargos públicos efetivos integrantes da estrutura funcional GM, e no que couber especificamente quanto ao regime disciplinar previsto nessa lei, aos ocupantes do cargo em comissão previsto na Lei 17.361 de 2009. Parágrafo único. É vedada a aplicação aos servidores titulares dos cargos públicos efetivos da GM da legislação pertinente aos demais servidores públicos efetivos integrantes da estrutura funcional da administração direta, especialmente ao disposto na Lei 17.361 de 30 de dezembro de 2008. Artigo 8.
Para o efeito desta lei, entende-se por servidor a pessoa legalmente investida em cargo público ou em função pública, integrante da estrutura funcional da GM e da Secretaria Municipal da Segurança Institucional. Parágrafo único. Os cargos previstos nesta lei serão providos em caráter efetivo ou em comissão, consoante a quantitativo expresso no anexo da Lei Municipal número 13.371 de 2009, que cria a Guarda Municipal de Marabá. Capítulo 2 do ingresso. Seção das condições gerais. Artigo 9. Os cargos públicos efetivos da Guarda Municipal, inspetor da Guarda Municipal, integrante da estrutura funcional GM, são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados mediante o concurso público de provas ou de títulos. Parágrafo 1º. O candidato ao cargo efetivo da Guarda Municipal, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes expressos na Lei Municipal, deverá atender às seguintes exigências: 1. Possuir como grau de escolaridade o segundo grau completo. 2. Estar no exercício de direitos civis e políticos e quite com obrigações militares eleitorais. 3. Gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício das atribuições do cargo público. 4. Possuir idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos. 5. Não estar sendo processado nem ter sofrido penalidade por prática de atos desabonadores para o exercício de suas atribuições. 6. Não registrar antecedentes criminais. 7. Possuir idoneidade moral. 8. Ser aprovado em todas as fases do concurso público a que se candidatar, conforme o regulamento desta lei, especialmente em processo de avaliação física e psicológica, bem como no curso de formação específico da GM. O curso de formação que se refere ao deste artigo será a etapa final do concurso para o provimento de cargos públicos efetivos, durante o qual o candidato aprovado para a etapa correspondente ao mencionado curso receberá uma bolsa mensal de natureza indenizatória e sobre a qual não incidirão qualquer desconto, à exceção dos dias de falta ao curso, que serão descontados conforme disciplina em decreto do Executivo. Parágrafo 3º. Durante o curso de formação, serão aplicadas aos candidatos as regras do planejamento e do regulamento da GM e da entidade encarregada de administrar o curso. Se houver destacadamente os relativos à avaliação, horário, hierarquia, disciplina, direitos e obrigações, mediante a integral observância de seus códigos de ética e de disciplina. Parágrafo 4. O candidato que durante o curso de formação tiver sua conduta julgada inconveniente ou incompatível com os decretos, com os critérios de planejamento e os regulamentos do sistema de ensino, será imediatamente desligado e reprovado do concurso. Reprovado do curso de formação, o candidato será reprovado do concurso público, não lhe assistindo nenhum direito de ingresso no cargo público efetivo da Guarda Municipal. O provimento dos cargos far-se-á mediante ato do Poder Executivo. A investidura em cargos ocorrerá com a posse e com a entrada no exercício. São formas de provimento dos cargos públicos do quadro de pessoas da GM: nomeação, readaptação, reversão, integração, recondução, aproveitamento e promoção. Seção 2. Da nomeação. Artigo 13. A nomeação far-se-á em caráter efetivo para o cargo público da GM e em comissão para o cargo declarados lei de livre nomeação e exoneração. A nomeação para o cargo público efetivo depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas de títulos, observados a ordem da classificação e o prazo da validade do certame. Quando de sua nomeação é dentro do prazo previsto no artigo 16, o candidato terá direito à reclassificação no último lugar da listagem de aprovados, caso requeira, podendo ser novamente nomeado dentro do prazo de validade do concurso, se houver vagas.
Quando mais um candidato solicitar a reclassificação a que se refere ao parágrafo anterior, o reposicionamento respeitará a ordem dos classificados acima do candidato. O direito previsto no artigo 1º desse artigo poderá ser exercido uma única vez por candidato no mesmo concurso. Seção 3. Da posse. Posse é a aceitação formal pelo servidor das atribuições, dos deveres, da responsabilidade e dos direitos inerentes ao cargo público, concretizada com a assinatura dos respectivos termos pela autoridade competente e pelo empossado. Parágrafo único. No ato da posse, o servidor apresentará declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outros cargos, emprego ou função pública. Artigo 16. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contando da publicação do ato de nomeação prorrogável por igual período, motivadamente e a critério da autoridade competente, ouvindo o secretário municipal de segurança institucional. Vencido o prazo para a posse, o servidor terá seu ato de nomeação revogado, abrindo-se a vaga concorrente. Artigo 18. Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica, mediante a apreensão de ASO, atestado de saúde ocupacional, foi julgado apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo, desde o preenchimento também os demais requisitos exigidos pelo concurso público. 4. Seção 4. Do exercício e lotação. O exercício e o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público para qual foi nomeado é de 10 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contando da posse. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo desse artigo. A nomeação somente produzirá efeitos financeiros a partir da data do início do exercício. Artigo 20. O início, a interrupção, a suspensão e o reinício do exercício serão registrados nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual. Artigo 21. Lotação é o ato de determinar o órgão ou a unidade de exercício do servidor. Parágrafo único. Fica vedada a lotação do servidor fora da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança Institucional, bem como a cessão para outros órgãos ou entidades da administração pública, dos poderes do município e dos poderes da União, do Estado e Federal do município. Seção 5. Da substituição. Substituição é o exercício temporário de cargo em comissão nos casos de impedimento legal ao afastamento do titular. A substituição de que trata o artigo 22 dessa lei depende de autorização do Poder Executivo Municipal, mediante proposta do Secretário Municipal de Segurança Institucional. Parágrafo único. A substituição fará jus à remuneração do cargo em comissão, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Seção 6. Da estabilidade. Serão estáveis após 36 meses de efetivo exercício o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Para efetivo do disposto no caput desse artigo, excetuam-se os períodos da licença previstos no artigo 1, 2, 3 e 4 do artigo 92 desta lei. Com condição ratificando. Parágrafo 2º. Como condições para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instruída para essa finalidade. A avaliação especial de desempenho prevista no parágrafo anterior será realizada com base nos seguintes critérios, entre outros fixados por decreto. Primeiro, desempenho satisfatório das atribuições do cargo. Segundo, participação em atividade e aperfeiçoamento relacionados com as atribuições específicas do cargo. Terceiro, disponibilidade para discutir questões relacionadas com as condições de trabalho e com a finalidade de administração pública. Quarto, elaboração dos trabalhos da pesquisa visando ao melhor desempenho do servidor público, do serviço público. 5.
Iniciativa na busca de operações para melhor desempenho de serviço. 6. Observância de todos os deveres inerentes ao exercício do cargo. Parágrafo 4º. Os critérios de que trata o parágrafo 3º deste artigo serão determinantes para a decisão relativa à estabilidade do servidor. Artigo 25. A cada período de 365 dias trabalhados, o servidor não detentor de estabilidade será avaliado por comissão designada pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Será considerado aprovado na avaliação de desempenho o servidor que alcançar a média de 75% dos pontos apurados nas 3 avaliações previstas. Parágrafo 2º. O Executivo terá o prazo de 180 dias ao final dos 3 anos necessários para a integração do estágio probatório para apurar os resultados da avaliação de cada guarda municipal, providencialmente os encaminhados necessários para a publicação de estabilidade ou encaminhamento da devida exoneração. Artigo 26. O servidor público estável só perderá o cargo 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante a processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante a reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurada ampla defesa. Parágrafo único. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ela reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 7. Da reversão. Reversão é o retorno à atividade de M aposentada por invalidez, quando por junta médica do órgão municipal competente foram declarados insubstituíveis o motivo determinante da aposentadoria e atestar sua capacidade para exercício de atribuições do cargo. Parágrafo único. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício. Artigo 28. O servidor que retorna à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez e observada a contribuição previdenciária no período, terá direito à contagem do tempo relativo ao período de afastamento para todos os fins, exceto para o progresso profissional. Artigo 29. A reversão far-se-á no mesmo cargo ocupado pelo servidor à época em que ocorreu a aposentadoria, ou em cargo decorrente à sua transformação. Artigo 30. Não poderá retornar à atividade o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 8. Da reintegração. Reintegração é a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de toda a vantagem do cargo. Parágrafo único. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará na indisponibilidade, observado o artigo número 38 a 42 desta lei. Artigo 32. O servidor reintegrado será submetido a exame por junta médica do órgão municipal e que, quando julgado incapaz para exercício do cargo, será readaptado ou aposentado. Seção 9. Da recondução. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, ou relatado ou transformado em razão da reintegração do servidor demitido. Seção 10. Da readaptação. Readaptação. Seção 10. Da readaptação. Readaptação é a atribuição de atividades especiais ao servidor, observada a exigência de atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pelo órgão municipal competente, que deverá, para tanto, emitir laudo circunstanciado.
Artigo 35. O GM readaptado submeter-se-á semestralmente a exame médico realizado pelo órgão municipal competente, a fim de se verificada a permanência das condições que determinaram sua readaptação, até que seja emitido laudo médico conclusivo. Parágrafo 1º. Quando o período de readaptação for inferior a 1 ano, o servidor apresentar-se-á ao órgão municipal competente ao final do prazo estabelecido para o seu afastamento. Parágrafo 2º. Ao final de 2 anos de readaptação, o órgão municipal competente expedirá laudo médico conclusivo quanto à continuidade da readaptação, ao retorno do servidor ao exercício das atribuições do cargo ou quanto à aposentadoria. Artigo 36. O servidor readaptado que exercer em outro cargo ou emprego funções consideradas pelo órgão municipal competente como incompatíveis com seu estado de saúde terá imediatamente cassado a sua readaptação e responderá ao processo administrativo disciplinar. Artigo 37. A readaptação não acarreterá aumento ou redução de remuneração do integrante da GM. 11. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 38. O servidor ficará em disponibilidade remunerada quando o seu cargo for extinto ou declarado desnecessário e não for possível seu aproveitamento imediato em outra equivalente. Parágrafo único. A declaração de desnecessidade do cargo e a opção pelo servidor a ser afastado serão devidamente motivadas. Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 40. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de suas capacidades físicas e mental por junta médica de órgão municipal competente. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 3 dias, contando da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o GM em disponibilidade será aposentado. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor que não entre em exercício no prazo legal, salvo caso de doença comprovada por junta médica de órgão municipal competente. Artigo 42. Sendo o número de servidores em disponibilidade maior que o de aproveitáveis, terá preferência o de maior tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. Capítulo 3. Da vacância. A vacância do cargo público ou da função pública decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Readaptação. 4. Posse em outro cargo inacumuláveis. 5. Destituição do cargo e comissão. 6. Aposentadoria. 7. Falecimento. Seção 1. Da exoneração. Artigo 44. A exoneração de cargo público efetivo dar-se-á a pedido do integrante da GM ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á a 1. Quando não satisfeitas as condições para a aquisição de estabilidade. 2. Quando, após tomar posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 45. A exoneração do cargo em comissão ou da função pública dar-se-á 1. A juízo do chefe do Poder Executivo. 2. A pedido do servidor integrante da GM. Seção 2. Da demissão. Artigo 46. A demissão será aplicada como penalidade precedida de processo administrativo disciplinar, assegurada ao servidor prévio e ampla defesa ou em virtude de decisão judicial irrecorrível. Seção 3. Da readaptação. Artigo 47. Readaptação
é a investidura do servidor efetivo em função de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial, verificada por junta médica de órgão competente do município. Parágrafo 1º. O servidor não poderá ser adaptado durante o estágio probatório. Parágrafo 2º. A concessão de reabilitação ocorrerá de acordo com o prazo estabelecido pela junta médica oficial. Parágrafo 3º. Persistindo as condições que ensejaram o remanejamento de funções, dar-se-á a reabilitação por ato do chefe do respectivo poder. Caso contrário, o servidor retornará anteriormente ocupado. Parágrafo 4º. A reabilitação será efetivada respeitadas a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalências dos vencimentos e atribuições com funções equivalentes. Parágrafo 5º. Não se dará a realização se o motivo que a enseja puder ser superado com a troca de equipamento, material ou de local de exercício do servidor, hipótese em que a administração adotará as medidas que o caso requerer. Seção 4. Da destituição. Artigo 48. A destituição do cargo público de provimento em comissão será aplicada ao servidor nas hipóteses de infração disciplinar, sujeita à penalidade de suspensão ou de demissão. Seção 5. Da aposentadoria. O servidor titular de cargo público de provimento efetivo da Guarda Municipal, vinculado ao regime próprio de previdência, será aposentado consoante as regras estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação pertinente. Capítulo 4. Do regime de trabalho. Seção 1. Da jornada. Artigo 50. A jornada de trabalho do GM poderá ocorrer em turnos diurno e noturno, inclusive em finais de semana, de acordo com a especificidade das atividades e das necessidades da GM, podendo ser praticado o sistema de plantão. Parágrafo 1º. A jornada será de 8 horas diárias, equivalente a 40 horas semanais, com vencimento constante no anexo 1 da Lei de Municípios número 17.369, e considerada falta grave a ausência injustificada ao serviço, especialmente aos plantões. Parágrafo 3º. O ocupante de cargo de provimento em comissão cumprirá a jornada de 40 horas semanais, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, sem que tal medida implique pagamento de horas extraordinárias. Parágrafo 4. O exercício do cargo público de provimento. Parágrafo 4. O exercício do cargo público de provimento em comissão na Guarda Municipal é incompatível com o exercício de atividades públicas ou privadas. Parágrafo 5º. Em defeso, o exercício simultâneo de cargo de comissão, função gratificada ou cargo de provimento efetivo. Seção 2. Da frequência e do horário. A frequência será apurada diariamente por meio de ponto chamada de pessoal ou mediante equipamento de comunicação, no início ao término do horário de serviço. Artigo 52. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar ao servidor de registro de ponto ou das demais formas de registro de presença, bem como abonar faltas ao serviço. Parágrafo único. O ponto ou as demais formas de registro de presença destinar-se a controlar diariamente a entrada e a saída do serviço dos integrantes da GM em seus respectivos locais de trabalho. Artigo 53. O integrante da GM poderá Artigo 53. O integrante da GM perderá a remuneração do dia se não comparecer ao seu ponto de serviço ou local de trabalho para o qual se encontra escalado. 2. A remuneração equivalente a horas de trabalho a cada período de atraso ou a saída antecipada acumulada no período de uma semana, de até 30 minutos. Artigo 54. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto os domingos, os feriados e os dias de folgas intercalados. Título 3. Do direito e das vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. O vencimento e da remuneração. Artigo 55. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Remuneração. Remuneração é o vencimento dos cargos acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Artigo 57. O vencimento do cargo público efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente
é irredutível. Artigo 58. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto iniciará sobre remuneração ou proveito. Parágrafo 1. Mediante a autorização dos integrantes da AGM, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, nos termos do regulamento. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedente a 10ª parte da remuneração ou proveito em valores utilizados, observada a execução prevista no artigo 136 desta lei. Artigo 60. Os integrantes da AGM em débito com o erário e que for demitido ou exonerado ou que tiver sua aposentadoria cassada, terá prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo 1. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa do município. Artigo 61. As indenizações e auxílios não se incorporam à remuneração ou provento para qualquer efeito. Artigo 62. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito da concessão de quais outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou um idêntico fundamento. Seção 1 das indenizações. Constituição ao integrante da AGM. 1. Diária. 2. Transporte. 64. Os valores da indenização, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidas em regulamento ou decreto. Artigo 65. Os integrantes da AGM que a serviço se afastam do município fará jus de passagens e diárias para cobrir as despesas de pousadas, alimentação e locomoção urbana. Parágrafo 1. A diária será concedida por dias de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora de sede. Artigo 60. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, ficará obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 2 dias a partir do seu recebimento. Parágrafo 1. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto nesse artigo. Seção 2. Dos auxílios pecuniários. Serão concedidos ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado a sua família os seguintes auxílios pecuniários: 1. Auxílio funeral. 2. Auxílio reclusão. 3. Licença gestante. 4. Licença adotante. 5. Licença paternidade. 6. Salário família. Parágrafo 1. Os auxílios que tratam inciso 2, 3 e 4, auxílio reclusão, licença gestante e licenciação, deste artigo serão pagos pelo Instituto de Previdência de Servidores Municipais de Marabá, não sendo permitida sob qualquer hipótese a sua inclusão em folha de pagamento. Subseção 1 dos auxílios funeral. Artigo 67. O auxílio funeral será devido à família do servidor ativo falecido, em valor equivalente a 1 mês da remuneração. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Se o funeral for custeado por terceiros, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Em caso de falecimento do servidor a serviço, fora do local de trabalho, as despesas de transporte do corpo correrão à conta dos recursos dos respectivos poderes do município. Subseção 2. Do auxílio reclusão. Artigo 71. O auxílio reclusão é devido aos dependentes do servidor nos termos da legislação, no intuito da Previdência dos Servidores Municipais de Marabá. Subseção 3. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 72. Será devido salário maternidade a servidor gestante 180 dias consecutivos nos termos da legislação institucional da Previdência dos Servidores Municipais. Artigo 73. Servidor adotante será concedida salário maternidade nos termos da legislação institucional prevista no servidor. Artigo 74. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá o direito de licença paternidade de 8 dias consecutivos. Subseção
4. Do salário família. Artigo 105. O salário família será devido ao servidor nos termos da legislação federal aplicável à matéria. Seção 3. Das gratificações e dos adicionais. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos integrantes da GM as seguintes gratificações e adicionais quando for caso. 1. Gratificação pelo exercício do cargo em comissão ou de função gratificada. 2. Gratificação natalina. 3. Gratificação pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. 4. Gratificação pela prestação de serviço extraordinário. 5. Adicional por tempo de serviço. 6. Gratificação pela função de instrutor em programa de aperfeiçoamento profissional. 7. Adicional de férias. 8. Adicional por tempo noturno. 9. Pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho. Subseção 1. Da gratificação pelo exercício de cargo em comissão de função gratificada. Pula. Seção 2. Da gratificação natalina. O 13º salário correspondente a 1/12 da remuneração a que o servidor fez jus no mês de dezembro por mês de exercício do respectivo ano. Parágrafo único. A fração superior a 15 dias será considerada como mês completo. Artigo 79. O servidor exonerado ou demitido permanecerá sua gratificação natalina pessoalmente ao mês de exercício, calculada sob a remuneração do mês de duração de sua demissão. Artigo 80. A gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Subseção 3. Subseção 3. Da gratificação pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. Artigo 82. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco à vida, caracterizadas e classificadas através do laudo pericial por médico, faz jus ao adicional de insalubridade, limitado a 40% e de periculosidade limitado a 30%, calculados exclusivamente sobre vencimento de cargo ou de carreiras. Parágrafo 1º. O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, independente das condições que ensejam sua concessão. Parágrafo 2º. O servidor que fez jus ao adicional de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Artigo 83. Haverá permanente controle de atividade de servidor em operação no local considerado insalubre ou perigoso. Parágrafo 1. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações em locais previstos em artigo, exercendo sua atividade em local salubre e em serviço salubre, não perigoso, que não haja risco à vida. Artigo 84. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Subseção 4. Da gratificação pelo serviço extraordinário. Artigo 85. Será permitido serviço extraordinário para atender à necessidade do servidor em situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada, assim considerada as excedente a jornada prevista na presente legislação, com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, com acréscimo de 100% em relação à hora trabalhada nos dias de descanso. Subseção 5. Do adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço será devido aos servidores efetivos estáveis, à razão de 5,25% calculado sobre o salário base a cada 3 anos de serviço público efetivo prestado apenas aos poderes do município. Parágrafo 1º. Aos servidores efetivos estáveis de estabilidade que ingressam antes da promulgação desta lei, ser-lhe-á respeito ao direito de adquirir permanentemente o índice de 3,5% calculado sobre o salário base a cada 2 anos de serviço prestado ao Poder Municipal de Marabá. Parágrafo 2º. O tempo que se refere ao caput será contado a partir da data de início do exercício do cargo efetivo. Parágrafo 3º. O adicional por tempo de serviço será concedido até o limite máximo de 50%, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo, mesmo que invista o servidor em função conforme ao seu cargo de comissão.
Artigo 87. O servidor fará jus ao adicional no mês seguinte em que completar o triênio. Subseção 6. Da gratificação pela função de instrutor em programa de aperfeiçoamento profissional. O integrante da AGM convocado para atividade de instrutor em programa de formação, capacitação ou treinamento oficialmente instruído pela instituição municipal e ainda no âmbito de instrução, de formação de capacitação funcional de que for convidado, lhe será devido o título de Pro Labore, uma gratificação equivalente a 30% do seu vencimento, desde que a atividade desenvolvida seja superior a 10 dias, concessando sua exigência quando as mesmas for concluída, cessando sua existência quando a mesma for concluída. Para fazer jus à gratificação referida neste artigo, o integrante do GM exercerá a função sem prejuízo das suas formas das suas jornadas de trabalho. Subseção 7. Direcionar de férias. Artigo 89. É de 30 dias o período de férias anuais do integrante da GM que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade de serviço. Independentemente da sua situação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. As férias anuais serão concedidas pelo secretário municipal de segurança institucional, observado o plano de férias anual. Parágrafo 2º. As férias anuais serão concedidas pelo secretário municipal de segurança institucional, observando o plano de férias anual. Para a montagem do plano anual de férias, deverá ser observado o limite de 1/12 dos efetivos da GM a ser colocado de férias a cada mês, observar a necessidade do serviço e, quando possível, a opções dos interessados. Para qualquer período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. Em caráter excepcional e por necessidade de serviço, o gozo de férias poderá ser parcelado em 2 períodos desde que registrado pelo servidor, no interesse do serviço público ou em prévia autorização do secretário municipal de segurança institucional. É facultativo ao servente 1/3 das férias em abono pecuniário, obedecidas à conveniência da administração. No cálculo do abono pecuniário será considerado o valor adicional de férias. Subseção 8. Direcionar do serviço noturno. Artigo 90. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte terá valor acrescido de 25%, computados cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção 9. Pela participação em comissão e grupo especial de trabalho. A gratificação pela participação em comissão especial ou grupo especial de trabalho temporário será atribuída individualmente e coletivamente no mesmo percentual sobre o vencimento do serviço efetivo. Parágrafo. O pessoal da gratificação pela participação em comissão ou grupo especial de trabalho será de 100% atribuído coletivamente a todos os servidores participantes das comissões ou grupo especial de trabalho. Capítulo 2. Da licença. Considerar-se licença ao integrante da GM: 1. Para tratamento de saúde por motivo de acidente de serviço. 2. Por motivo de gestação, lactação ou adoção. 3. Em razão da paternidade. 4. Por motivo de doença em pessoa da família. 5. Para acompanhar cônjuge ou companheiro. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. A título de assiduidade. 8. Para aperfeiçoamento profissional. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão não terá direito às licenças previstas no artigo 5, 6, 5, 7 e 8 deste artigo. As licenças para tratamento de saúde por motivo de acidente de serviço, gestação, lactação, adoção, motivo de doença em pessoa e família serão prescindidas da inspeção efetuada pelo Serviço Médico do órgão municipal. Artigo 93. O servidor que se encontrar licenciado nas hipóteses desse artigo desta lei não poderá, no prazo de duração do afastamento remunerado, exercer qualquer atividade incompatível da licença sob a pena imediata de cassação desta e remuneração até que exerça sem prejuízo de aplicação das penas pela cabine, sendo tal hipótese considerada falta grave.
Seção 1. Da licença de tratamento de saúde por motivo de acidente em serviço. Artigo 94. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde e por motivo de acidente em serviço, a pedido ou de ofício com base em perícia médica realizada pelos órgãos municipais competentes, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será feita na própria residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde estiver internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico vinculado ao sistema de público de saúde no local de residência do servidor, a CTA estará passada por médico particular. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos depois da homologação pela Junta Médica Oficial. Parágrafo 4º. Somente poderá conceder licença por prazo superior a 30 dias após a exame efetuado por Junta Médica Municipal. Artigo 95. Fim do prazo da licença, o servidor deverá ser submetido a nova inspeção que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 96. O atestado e o laudo da Junta Médica deverão conter o código de doença que será especificada quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. Artigo 97. Considerando apto em uma perícia médica, o servidor reassumirá imediatamente os seus cargos, computando-se como faltas justificadas os dias que ausenta serviço, após o acidente de resultado da perícia. Artigo 98. Durante o prazo da licença, o servidor poderá requerer nova perícia caso se julgue que o gestional existe do seu cargo ou aposentadoria. Parágrafo único. No curso da licença, o servidor poderá ser convocado para submeter-se à reavaliação em perícias médicas. Artigo 99. Para a concessão da licença, considerar-se acidente em serviço ou dano físico ou mental sofrido pelo servidor relacionado com o exercício das atribuições específicas do seu cargo. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente de serviço o dano 1. Decorrente de agressão física sofrida e não provocada pelo integrante da GM no exercício das atribuições, sofrido no percurso de residência para o local de trabalho e vice-versa, sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele no intervalo do trabalho. Artigo 100. O acidente será provado em processo regular devidamente instruído, cabendo à Junta Médica do órgão municipal competente descrever o estado geral do acidentado. Seção 2. Da licença a gestante, a lactante e adotante. A integrante da GM gestante terá direito de 180 dias consecutivos de licença sem prejuízo de remuneração, conforme estabelecido lei permitivo. A integrante da GM gestante é assegurado o desempenho de atribuições compatíveis com sua capacidade de trabalho, desde que a inspeção médica do órgão municipal competente o entenda necessário. Seção 2, seção 4, seção 2. Seção 4. Da licença por motivo de doença em pessoas da família. Artigo 102. O integrante da GM poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro dos pais do cônjuge, do companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e constantes do seu assentamento funcional, mediante comprovação por atestado médico. Parágrafo 1. A licença somente será deferida se o assistente direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício de cargo ou mediante a compensação de horário. Parágrafo 2º. A licença que se trata, artigo será concedida 1. Com remuneração integral no primeiro mês, 2/3 de remuneração quando excedente de 1 mês até 6 meses, 1/3 de remuneração com excedente a 6 meses até 12 meses, 4. Sem remuneração a partir do 12º até o 24º mês. Seção 5. Da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. O servidor efetivo ou estável terá direito à licença à licença sem remuneração quando o cônjuge ou companheiro igualmente servidor do município for mandado servir independente de situação em outro ponto do território nacional ou estrangeiro,
A licença será concedida mediante devida instrução de prazo de remuneração, não contando esse prazo para qualquer fim. Seção 6. A licença para tratar de interesse particular. Artigo 140. Mediante deliberação do Secretário Municipal de Segurança Institucional, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou interesse do serviço devidamente motivado. Não terá concedida nova licença antes de decorrer igual período do término do anterior. Seção 7. Da licença e título de assiduidade. Artigo 105. Ao servidor efetivo é garantido licença prêmio de 90 dias a cada 5 anos de serviços ininterruptos sem prejuízo, remuneração e vantagem. Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será permitido prover os cargos de servidores licenciados nos termos do caput deste artigo. Artigo 106. A licença será a requerimento do servidor e gozada integralmente ou a critério da administração, em 2 parcelas de 45 dias, cada. Parágrafo único. Qualquer que seja a forma do curso da licença prêmio, esta não será acumulável de um período para outro e não será indenizada em casos de não gozo por motivo causado pelo servidor, mesmo que proporcionalmente, inclusive quando da aposentadoria. Artigo 107. Não se considerar licença prêmio ao servidor que no interstício do período aquisitivo: 1. Sofrer penalidade disciplinar de suspensão. 2. Afastar-se do cargo em virtude de licença para tratamento de interesses particulares, tiver 5 férias consecutivas ao serviço justificada ou 3 dias de decorrer do período aquisitivo. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses de inciso do caput deste artigo, recomeçará a contagem de novo período para fins de pedido de licença prêmio. Artigo 108. O número de guardas municipais em gozo simultâneo de licença por assiduidade não poderá ser superior a 3% do efetivo da GM. Capítulo 3. Das concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o integrante da GM ausentar-se por 1. Por um dia, para doação de sangue, para atender convocação judicial ou aquisição de autoridade policial, podendo o prazo ser aplicado desde que a necessidade seja atestada pela autoridade convocante. 8 dias consecutivos em razão de casamento, nascimento do filho ao pai, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, menor sob a guarda ou tutela, irmão ou curatelados. Capítulo 4. Do tempo de serviço. Artigo 113. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerado um ano como 365 dias. Artigo 114. Além das concessões previstas no artigo 112 desta lei, são considerados como de efetivo exercício o afastamento decorrente de 1. Férias. 2. Participação em programa de treinamento promovido ou aprovado pelo município. 3. Júri ou outros serviços considerados obrigatórios por lei. 4. Missão ou estudo de exterior, desde que relacionados com a atribuição do cargo e autorizado afastamento. 5. Licença a gestante, a adotante e ao pai para tratamento de saúde, por motivo de acidente de serviço ou doença profissional. D. A título de prêmio por assiduidade. Artigo 115. Contar-se-á apenas para efetivos de aposentadoria e disponibilidade observada em qualquer hipótese a respectiva contribuição previdenciária. 1. O tempo de serviço público prestado à União, ao Estado, município e Distrito Federal. 2. A licença para acompanhar pessoas doentes da família no período remunerado. 3. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou estadual anterior ao ingresso do cargo. 4. O tempo de serviço em atividade privada vinculada ao regime geral de previdências no termo do artigo 101, parágrafo 9 da Constituição Federal,
Parágrafo 1º. Após a reversão, o tempo em que o servidor estiver processado será contado apenas para a nova aposentadoria. Parágrafo 2º. É vedada a contagem acumulativa do tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade do poder da União, Estado Federal e municípios, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mistas e empresas públicas, bem como em atividades privadas. Capítulo 5. Do direito de petição. O servidor tem direito de petição à autoridade competente do município em defesa de seu direito ou interesse legítimo. Artigo 117. Cabe pedido de consideração à autoridade que houver expedido auto proferido a primeira decisão não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de trato os deverão ser fechados em 5 anos e decididos em 30 dias. Artigo 118. Caberá recurso. 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das precisões sobre recurso sucessivamente interposto. 3. Das decisões que aplicarem a sessão disciplinares. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior ao que tiver expedido auto de profederação de decisão. 119. O período para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 5 dias, ao contar a aplicação à ciência pelo interessado da decisão decorrida. O recurso será recebido com efeito devolutivo, o juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Provido o pedido de reconsideração ou recurso, os efetivos da decisão retroagerão a data do ato impugnado. Artigo 121. O direito de petição prescreve: 1. Em 5 anos, quando o ato de demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afeta o interesse patrimonial e crédito decorrente das relações de trabalho. 2. Em 120 dias, nos demais casos, exceto quando outro prazo for estabelecido em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interesse quando o ato não for publicado. Artigo 122. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 123. Para o exercício do direito de petição assegurado ao integrante da GM ou procurador por ele constituído, vista de processo ou documento, sendo-lhe facultado fotocopiá-las ou suas expensas. Artigo 124. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. A administração deverá rever esses atos a qualquer tempo, quando enviados de ilegalidade. Capítulo da carreira de guarda municipal. Os ocupantes do cargo público de GM e inspetor GM integram o plano de carreira dos servidores públicos municipais, consoante a lei dispõe sobre suas capacidades de operacional, os cargos de provimento efetivo e comissão adotar e outras providências. Do regime. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Da ética da GM. Artigo 127. A honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante da GM, o qual deve observar, além dos demais preceitos desta lei, os seguintes princípios de ética. 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade profissional. 2. Observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couber em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. 5. Ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos que lhe couber avaliar. 6. Zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática dos companheiros em prol do cumprimento da missão comum. 7. Praticar camaradagem e desenvolvimento o espírito de cooperação. 8. Ser discreto e cortês em suas atitudes, maneira e linguagem e observar as normas de boa educação. 9. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de assuntos
internos da GM ou de matéria sigilosa. 10. Cumprir seus deveres de cidadão. 11. Respeitar as autoridades civis e militares. 12. Garantir a assistência moral e material à família ou a contribuir para ela. 13. Preservar e praticar, mesmo fora do serviço, o quanto já na inatividade remunerada, os preceitos da ética GM. 14. Exercitar a proatividade no desempenho profissional. 15. Abster-se de fazer uso do posto para obter facilidade pessoal de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 16. Abster-se do uso das designações a. Em atividades liberais, comerciais ou industriais. B. Para discutir ou provar discussões pela imprensa a respeito de assuntos institucionais. C. No exercício de cargos de natureza na iniciativa privada. D. Em atividade religiosa. D. E. Em circunstâncias prejudiciais e demais da GM. Parágrafo único. Os princípios éticos orientados à conduta dos integrantes da Guarda Municipal e as ações de chefia imediata para dar-se-á sempre em essas ações preferenciais aquelas de cunho educacional. Capítulo 2. Das ações disciplinares. Artigo 128. As ações disciplinares relativas ao integrante da Guarda Municipal de Marabá serão desenvolvidas pela Superintendência Geral da GM, a qual compete a orientação geral mediante instruções de atos normativos, bem como a coordenação e execução de toda atividade relativa à disciplina dos servidores públicos da GM. Artigo 129. A Supremacia Geral da GM serão encaminhadas as comunicações relativas à falta disciplinar de seu integrante, cabendo-lhe a iniciativa do processo na forma prevista neste Estatuto. Capítulo 3. Dos deveres do Guarda Municipal. Artigo 130. Serão deveres dos integrantes da Guarda Municipal de Marabá, além da observância aos princípios e garantias estabelecidos nos demais dispositivos desta lei. Primeiro, observar e cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens vigentes. 2. Manter assiduidade e pontualidade ao serviço. 3. Trajar o uniforme completo e alinhado e usar corretamente os equipamentos e acessórios sob sua responsabilidade, zelando pela sua correta apreciação pessoal em público, inclusive barba feita. 4. Desempenhar com zelo e presteza as atribuições do cargo e função. 5. Participar de atividades de formação, aperfeiçoamento ou especificação sempre que for determinado e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela administração municipal. 6. Cumprir fielmente a ordem superior, salvo se manifestante ilegalmente. 7. Prestar atendimento e esclarecimento ao público interno e externo, pessoalmente ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas. 8. Operar computador utilizando adequadamente os programas e sistemas de operações postos à sua disposição. 9. Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondente com observância de regras gramaticais e das normas de comunicação oficial. 10. Zelar pela guarda, economia e conservação de materiais e equipamentos de trabalho do patrimônio público. 11. Propor a chefia imediata previdências para a concessão plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos. 12. Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletivo. 13. Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando suas tarefas. 14. Manter-se atualizado sobre normas municipais e sobre a estrutura organizacional de administração municipal. 15. Atender à requisição para a defesa do município, bem como as solicitações da Supremacia Geral do GM e dos demais órgãos da administração municipal. 16. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades ou as ilegalidades de que tiver conhecimento em razão do cargo, da função ou do serviço. 17. Ser leal às instituições a que servir.
18. Manter conta opcional compatível com os princípios reguladores da administração pública, principalmente os princípios da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações, tratar com zelo e humanidade do cidadão. Capítulo 4 das infrações disciplinares. Capítulo 4 das infrações disciplinares. Artigo 131. Entende-se como infração disciplinar a disciplina qualquer ofensa ao princípio ético e ao dever da GM, estabelecido nesta lei, em seu regulamento e na legislação pertinente. Artigo 132. Constitui infração à disciplina, entre outros hipóteses, sem prejuízo às sanções cíveis e penais aplicáveis à espécie. 1. Toda ação ou omissão não especificada neste Estatuto e ou qualificada como crime nas leis penais, praticadas contra 1. A bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais, os símbolos estaduais e municipais, a instituição nacional, estadual ou municipal. 2. A honra, o decoro da classe, os preceitos sociais e as normas da moral. 3. Os preceitos de subordinação, regras, normas e ordem de serviço estabelecida nas leis, regulamentos ou prescritos por autoridade competente. 2. Toda ação ou omissão contrária da disciplina, tais como as abaixo especificadas, entre outros possíveis de cassação de sessão disciplinar. 1. Chegar atrasado a qualquer ato de serviço ou chamado sem motivos justificáveis. 2. Omitir em qualquer documento dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. 3. Atribuir a outro servidor atividade estranha ao cargo ou função que ocupa. 4. Deixar de comparecer a qualquer ato de serviço sem causa justificada. 5. Usar durante o serviço armamento, munição ou equipamento não autorizado. Executar ou determinar manobras perigosas com viaturas de instituição. Utilizar pessoal ou recurso material de instituição em serviço ou atividades particulares. Suprimir sua identificação no uniforme ou utilizar-se de meios para dificultá-las. 9. Tratar as pessoas com falta de zelo e humanidade. 10. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários assistenciais de parentes ou até segundo grau, cônjuge ou companheiros. 12. Exercer durante o horário de serviço atividade a ela estranha, negligenciando o serviço ou prejudicando o seu bom desempenho. Deixar de prover o sustento da sua família. Sobrepor ao uniforme peças ou acessórios não previstos nas normas da instituição. Deixar de preservar o local do crime. Opor resistência injustificada ao andamento de documento de processo ou execução de serviço. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de dever. Proceder de forma desidiosa durante o cumprimento de suas atividades ou desempenho inadequado de suas funções de forma intencional. 19. Ausentar-se de serviço para o qual se encontra escalado ou dos fatores onde estiver prestado expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 20. Retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição ou do local onde estiver prestando serviço. 21. Disparar arma de fogo desnecessariamente. 22. Praticar violência contra a pessoa em serviço ou fora dele. 23. Ofender a dignidade ou decoro de colega, subordinado, superior ou particular, bem como propalar tais ofensas. 24.
fazer uso de bebida alcoólica durante serviço ou uniformizado. 25. Violar local de crime. 26. Valer-se ou fazer uso do cargo para praticar assédio sexual ou moral. 27. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da GM em função subordinada que agir em cumprimento da sua ordem. 28. Retirar ou tentar retirar do local sob a administração da GM objeto ou viatura sem ordem dos responsáveis. 29. Participar de movimento de natureza reivindicatória ou de movimento grevista. 30. Praticar ato contra expressa disposição. 30. Praticar ato contra expressa disposição de lei ou deixar de praticá-lo em descumprimento de dever funcional em benefício próprio ou alheio. 31. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade até o segundo grau. 33. Exercer contratos com o poder público municipal por si ou como representante de outrem. 34. Valer-se de cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. 35. Recusar fé a documento público. 36. Faltar com a verdade. 37. Envolver-se ainda de folga em situações que comprometam a imagem, o nome e o prestígio da instituição. 38. Deixar de observar a lei em prejuízo da lei ou administração pública. 39. Atribuir a pessoa estranha aos servidores, fora de caso previsto em lei, o desempenho de atividade que seja de responsabilidade sua ou de subordinado. 40. Receber comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 41. Exercer, mesmo de fora das horas de trabalho, emprego, função, empresa com atividades legais ou que atentem contra o decoro e a moral. Artigo 31. As instâncias civil, criminal e administrativa são independentes e podem se desenvolver concomitantemente. Parágrafo único. A instauração de processo civil ou criminal não impede a imposição imediata na esfera administrativa de penalidade cabível pela transgressão disciplinar residual subsistente no mesmo fato. Artigo 134. O julgamento das transações deve ser precedido de exames que considerem 1. Antecedente do agressor. 2. Causa que o determinaram. 3. Natureza de fato ou dos atos envolveram. 4. A consequência dela podem advir. Capítulo 5. Da responsabilidade. Artigo 135. O integrante da GM é responsável civil, penal e administrativamente pelo juízo que der causa contra a fazenda pública ou contra terceiros. Parágrafo 1. A responsabilidade pessoal decorre de ação ou omissão dolosa ou culposa. Artigo 136. No caso de indenização à fazenda pública. Artigo 136. No caso de indenização à fazenda pública por prejuízo causado na modalidade dolosa, o integrante da GM será obrigado a repor só de uma vez o valor correspondente. Parágrafo único. A indenização à fazenda pública por prejuízo causado na modalidade culposa será descontada em parcelas mensais, não exercendo a 10ª parte do provento da remuneração líquidos em valores atualizados. Artigo 137. A responsabilidade administrativa não exime o integrante da GM da responsabilidade civil ou penal, nem o pagamento de indenização a que fica obrigado judicialmente o exame da pena disciplinar cabível. Capítulo 6. Da acumulação de cargo. Artigo 139. Ressalvados os cargos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1. A acumulação de cargos, emprego e funções, ainda que ilícitas, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Artigo 140. O integrante da Guarda Municipal de Marabá não poderá exercer mais de um cargo em comissão ou mais de uma função pública. Artigo 141. O integrante da GM, quando investido em cargos de provimento em comissão, ficará afastado do cargo público efetivo. Capítulo 7. Das penalidades disciplinares e sua aplicação.
Seção das penalidades disciplinar. Importante. Artigo 142. São penalidades disciplinar em ordem de gravidade crescente. 1. Advertência. 2. Repreensão. 3. Suspensão até 90 dias consecutivos. 4. Destituição de cargo em comissão ou de função pública. 5. Demissão. 6. Cassação de aposentadoria. Parágrafo único. Conforme a hipótese, o integrante da Guarda Municipal que sofrer punição disciplinar poderá ser submetido a programa reeducativo. Seção 2. Da aplicação das penalidades. Artigo 143. Na aplicação das penalidades, deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para o serviço público e para a Guarda Municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e aos antecedentes funcionais. Artigo 144. Não haverá aplicação de penalidade disciplinar quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Parágrafo único. São considerados causas de justificação: 1. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. 2. Ter sido cometida a transgressão a, na prática de ação meritória, em estado de necessidade, no interesse do serviço ou de segurança urbana, em legítima defesa própria ou de outrem, se em obediência à ordem superior, desde que não manifestamente ilegal. Artigo 145. São consideradas circunstâncias atenuantes: relevância dos serviços prestados, ter o agente confessado a autoria da infração ignorada ou imputada a outrem, ter o infrator procurado diminuir as consequências da infração antes da punição, reparando os danos, ter sido cometida a infração a para evitar mal maior, em defesa própria ou direito de outro, desde que não constitua causa de justificação, por motivo de relevância e valor social. 146. São consideradas circunstâncias agravantes: 1. Prática simultânea ou conexão de duas ou mais infrações, reincidência de transgressão, conluio com duas ou mais pessoas, cometido da transgressão a durante a execução de serviço ou uniformizado, em presença de subordinado, com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, com premeditação, em presença do público ou de seus pares, com induzimento a outrem a coautoria, utilizando armamento, equipamento ou veículo de instituição. Artigo 147. A advertência e a admoestação verbal ou escrita feita ao servidor transgressor, conforme a hipótese, aplicável no modo privado ou ostensivo. Artigo 148. A repressão será aplicada por escrito, nos casos de descumprimento de dever funcional previsto em lei. Regulamento ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave, conforme hipótese. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência específica das faltas punidas com repressão, bem como os casos de violação das publicações que não constituem infração sujeita a penalidade de demissão ou rescisão do contrato, e não poderá exercer a 90 dias consecutivos. Será punido com suspensão de até 15 dias consecutivos o integrante da GM que injustificadamente recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada por autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a terminação. Parágrafo 2º. Será punido com suspensão de 15 dias consecutivos o integrante de GM que injustificadamente deixar de comparecer quando comprovadamente convocado para prestar depoimento ou declaração perante a Superintendência Geral, a Segurança Nacional ou a aparente quem pedir na forma desta lei, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Quando houver a conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser submetida por multa na base de 50% por dia de vencimento de remuneração na proporção de tantos dias multas quanto forem os dias de suspensão, ficando o integrante da GM obrigado a permanecer no serviço para o qual se encontra escalado,
Artigo 150. As penalidades previstas no inciso 1 a 3 do artigo 143 desta lei terão seu registro cancelado na ficha individual do registro do servidor após o decorrer de 5 anos de exercício, sem o mesmo não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos. O integrante da GM não será considerado reincidente para qualquer defeito disciplinar após o percurso do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 151. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono do cargo ou função. 3. Desídia no desempenho do cargo ou função. 4. Ato de improbidade. 5. Incompetência, má conduta ou má procedimento. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço a servidor particular, salvo se a legítima defesa ou no estilo de cumprimento do dever legal, nos casos previstos em lei. 8. Crime contra a liberdade sexual e crime de corrupção de menores. 9. Aplicação irregular de dinheiro público. 10. Revelação de segredo no qual se apropriou em razão do cargo ou função para lograr proveitos próprios ou alheios. 11. Lesão dos cofres públicos. 12. Dilapidação do patrimônio público. 13. Corrupção. 14. Acumulação de cargo, emprego, função pública, desde que provada a má-fé dos servidores. Parágrafo único. As infrações previstas no artigo 140 desta lei, além dos atos. Artigo 152. Além dos casos enumerados no artigo anterior, é causa de demissão a sentença criminal transversal em julgado que condena o integrante da GM a mais de 2 anos de reclusão. Artigo 151. Verificada a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas em processo administrativo disciplinar, se ficar comprovada a boa-fé do servidor, o mesmo poderá optar por um dos cargos. Provada a má-fé, o servidor perderá o cargo que estiver exercendo no serviço público municipal e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Sendo um dos cargos emprego ou função exercida em outra esfera administrativa, terá de ser comunicada a demissão verificada na esfera municipal. Será cassada a aposentadoria ou dignidade do inativo que tenha praticado na situação de atividade falta punível com pena de demissão. Parágrafo único. Para efeito do disposto deste artigo, o ato de cassação de aposentadoria ou de dignidade seguirá-se de demissão. Artigo 155. A instituição do cargo em comissão ou de função pública será aplicada nos casos de infração sujeita à penalidade de suspensão e de demissão. Parágrafo 1º. Constada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada no serviço da lei será convertida em destituição de cargos em comissão ou de função pública. Parágrafo 2º. Sendo integrante da GM detentor de cargo público efetivo, a aplicação de penalidade de destituição no cargo em comissão ou de função pública não impedirá a aplicação da penalidade de suspensão ou ato de demissão. Artigo 256. A demissão ou a destituição do cargo em comissão ou de função pública, nos casos do inciso dos artigos 50 desta lei, implicará no ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 57. A demissão para o detentor de cargo de provimento efetivo. 5, 6, 7, 8. Capítulo 8. Da competência para a aplicação das penalidades disciplinares. Artigo 160. As penalidades disciplinares serão aplicadas 1. Pelo prefeito, quando se trata de demissão. Importante. Das competências para a aplicação das penalidades. Artigo 160. As penalidades disciplinares serão aplicadas 1. Pelo prefeito, quando se tratar de demissão ou rescisão contratual, destituição de cargo em comissão ou de função pública, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. Pelo secretário municipal de segurança institucional, quando se tratar de suspensão de integrantes da GM por mais de 30 dias ou multas equivalentes. 3. Pelo superintendente da GM, quando se tratar de suspensão
de 30 dias ou multa equivalente nos casos de advertência ou de repreensão. Parágrafo 1º. As sanções que trata o inciso 2 e 3 do artigo poderão ser aplicadas pelo prefeito. Se houver diversidade de ações, sendo um ou mais de um acusado, a aplicação de penalidade caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Artigo 161. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 162. Constarão da ficha individual de registro do integrante da Guarda Municipal todas as penalidades que lhe forem impostas, incluídas as decorrentes da falta de comparecimento às sessões do Tribunal de Júri para o qual foi sorteado. Parágrafo único. Sem prejuízo das penalidades previstas na lei processual, serão considerados como suspensão os dias em que o integrante da GM deixar de atender a convocação do Tribunal de Júri. Capítulo 9. Das prescrições da ação disciplinar. Artigo 163. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos no caso de infração puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão 1 de função pública. 2. Em 2 anos, no caso de infração sujeita a pena de suspensão. 3. Em 6 meses, no caso de infração sujeita a penas de advertência e de repreensão. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato imputável ao integrante da GM se torna conhecido. Parágrafo 2º. O prazo de prescrição previsto na lei penal aplica-se às infrações disciplinares que correspondem a fatos nela tipificados. Parágrafo 3º. A abertura da circunstância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompem prescrição. Parágrafo 4º. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a fluir novamente a partir da data de ato que a interromper. Título 5. Das apurações sumárias, sindicância e do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1. Da apuração sumária. Artigo 164. Em se tratar de fatos puníveis com a sessão de advertência e repreensão, o secretário municipal de segurança nacional ou o superintendente-geral poderá se julgar conveniente determinar que se faça uma apuração sumária para a verificação dos fatos, sem a formalidade exigida para a sindicância. Artigo 165. Na apuração sumária, seu encarregado deverá limitar-se a ouvir a entrevista, as partes e as testemunhas relatando o fato com o esclarecimento necessário e ao parecer conclusivo. Artigo 166. O prazo para a conclusão de apuração sumária é de 5 dias úteis. Artigo 167. O encarregado da apuração sumária será designado pela autoridade que determinar sua execução e os autos dessa apuração, quando conclusos, serão sempre encaminhados ao superintendente da GM, a quem compete aprovar ou não o parecer apresentado pela encarregado. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 168. Sindicância é o processo utilizado pela administração para investigar de maneira ágil e formal atos e fatos que envolvem integrantes da GM, antecedendo a outras providências civis, criminais ou administrativas, sendo sua instauração determinada pelo prefeito, pelo secretário municipal de segurança pública ou por superintendente-geral da Guarda Municipal. Artigo 169. A sindicância precederá o processo administrativo disciplinar, somente no caso que não houver elemento de convicção suficiente para a imediata instauração do segundo procedimento. Parágrafo único. A sindicância será instaurada 1. Quando houver necessidade de maior tempo para a coleta de provas, definir a responsabilidade de autoria de práticas irregulares. 2. Quando se pretender avaliar a correta intensidade ou consequência de uma infração. 3. Quando a complexidade dos fatos exigir. Artigo 170. A sindicância, sempre de caráter contraditório, desenvolver-se de maneira da seguinte forma: 1. Instauração por ato do prefeito, do secretário municipal de segurança institucional, do superintendente-geral da GM, que designará
um integrante da Guarda Municipal como sindicante para a instalação e emissão do proceder. 2. Citação do sindicato para interrogatório de qual terá o prazo de 3 dias úteis para oferecer defesa prévia com um arrolamento de testemunhas até no máximo de 3 e indicar as provas que pretende produzir. 3. Oitavas testemunhas de denúncia até no máximo 3. 4. Oitavas testemunhas de sindicato no máximo 3. Prazo de 2 dias úteis para o sindicato requerer diligências probatórias complementares. Despacho do sindicato que se instará quando o pedido formulado do sindicato e se entende convenientemente determinar oitava de testemunhas e a requisição das oitavas e requisição dos referentes à sessão de necessidade, a junta de documento ou a realização de provas técnicas, abertura do prazo de 5 dias úteis para a apresentação das razões finais de defesa, parecer do sindicante como relatório e sugestão sobre a resolução que entenda adequada, julgamento, oportunidade que o prefeito, secretário e superintendente apreciará as provas de autos e proferir a decisão, portanto, a punição a ser aplicada, observante por essa lei. Ao sindicado será assegurado o direito de ampla defesa, admitindo todos os meios de direitos inerentes, sendo-lhe facultado acompanhar o efeito individual ou fazer representante por advogado, junto documentos pertinentes à formulação questionada, provas técnicas. A sindicância será concluída no prazo de 30 dias consecutivos. Caso haja necessidade de eleição do prazo, o sindicante solicitará a prorrogação à autoridade competente por igual período. Artigo 171. Verificada na fase de julgamento a existência de falta de punível de penalidade grave, o prefeito, superintendente ou secretário do Segurança Institucional, em despacho, surgirá a instalação do processo disciplinar, cuja decisão fique cabível eventual, mediante a expressão de portaria. Parágrafo único. Os autos de instância integrarão os autos do processo administrativo disciplinar. Capítulo 3. Do processo administrativo disciplinar. Capítulo 3. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 172. O processo administrativo disciplinar será de caráter contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com os meios a ela inerentes, sendo sua instalação determinada pelo prefeito municipal de Marabá. Processo disciplinar pelo prefeito. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão disciplinar composta por 3 integrantes designados pelo gestor municipal. Parágrafo 1. Os servidores designados para compor a comissão disciplinar serão dispensados de sua atribuição ordinária durante o período de exercício das funções disciplinares. Artigo 174. Será obrigatória a instalação do processo administrativo disciplinar sempre que a falta imputada a um integrante da GM esteja a imposição da penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, de cassação, de aposentadoria ou instituição de cargo em comissão ou de função pública. O processo administrativo disciplinar, o PAD, desenvolver-se-á da seguinte forma: 1. Instauração com a expedição da portaria do prefeito municipal de Marabá, na qual contará o resumo do fato atribuído ao processo e a menção dos dispositivos legais aplicáveis. 2. Citação do processo para interrogatório abrindo auxiliar, em seguida prazo de 3 dias úteis para a apresentação de defesa prévia e rol de testemunhas até o máximo de 10, limitando a 3 para cada fato, e para a indicação das provas que quiser produzir. 3. Oitavas de testemunha da denúncia até no máximo de 10, limitando a 3 para cada fato. Oitavas de testemunha roladas pelo processo até no máximo de 10, limitando a 3 para cada fato. Prazo de 3 dias úteis para o processo requerer diligências probatórias complementares. Despacho do presidente da comissão que se manifestará quanto ao pedido formulado pelo processado na forma indicada no inciso 5 e, se estender conveniente, determinará a oitava de outras testemunhas, a requisição das já ouvidas, a inquisição das referidas juntadas de documento ou de realização da prova técnica, abertura de 10 dias consecutivos para o processo apresentar razões finais, julgamento
oportunidade em que a comissão processante apreciará as provas e emitirá relatórios sugerindo a penalidades a ser aplicada, encaminhando junto à autoridade autos concursos ao prefeito, que decidirá quanto ao mérito e aplicará a pena cabível. Ao processado será assegurado o direito de ampla defesa, admitindo todos os meios a ele inerentes, sendo-lhe facultado a acompanhar feito em representante de advogado, junto a documentário pertinente a fórmulas, quesitos e as suas expensas, requerer provas técnicas. Parágrafo 2º. A autoridade competente na forma do artigo 200 desta lei decidirá sobre a penalidade a ser aplicada dentro de sua competência ou remeterá o processo à autoridade superior caso entenda que deverá ser aplicada a pena de exceder na sua competência, justificando atos. Artigo 176. A comissão disciplinar procederá a todas as diligências que julgar necessário, ouvindo-se, se entender convenientemente, a opção de técnicas ou peritos. Parágrafo único. A comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente probatórios ou desprovidos de interesse para o esclarecimento dos fatos, fazê-los justificadamente. Artigo 177. A citação ou intimação do acusado será... Artigo 177. A citação ou intimidação do acusado será pessoal, por carta, expedida pelo presidente da comissão disciplinar, assegurando-se-lhe vista dos autos. Parágrafo 1º. No caso de recusa do acusado em ampor ciente na cópia de citação, o prazo para a defesa conter-se-á da data declarada pelo servidor que realizou diligência. Artigo 178. Achando-se o acusado em local incerto e não sabido ou no estrangeiro, a citação será feita por edital publicado em jornal de grande circulação local. 179. O acusado que mudar de residência depois de ser citado fica obrigado a comunicar à comissão do processo de disciplinar o lugar onde poderá ser encontrado, sob pena de se considerar lugar incerto e não sabido para os efeitos de citação ou intimação. Artigo 180. Considerar-se-á reval o acusado de que, regularmente citado, não prestar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. Ao acusado revel será designado um defeso dativo, bacharel em direito, ocupante do cargo de serviço público municipal. A revalia será declarada nos autos e devolverá o prazo para a defesa. Artigo 181. O acusado será cientificado no ato da citação de que poderá fazer representação por advogado, ao qual é facultado o direito de assistir ao interrogatório, formular perguntas e zelar pela fiel atenção das respostas. Artigo 182. Comparecendo o acusado no dia e hora designado, será interrogado pela comissão disciplinar. Parágrafo único. Havendo mais de um acusado, cada um deles será ouvido em separado e, caso haja divergência entre suas declarações, poderá ser promovido a uma acareação entre elas. Artigo 183. Quando houver dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, a comissão disciplinar determinar que ele seja submetido a exames pelo serviço médico do órgão municipal competente. Parágrafo único. Um incidente de sanidade mental poderá ser suscitado pelo próprio acusado e será processado em autos apartados e apensos aos autos principais, ficando suspenso o procedimento principal. Artigo 184. O relatório e a peça que põe fim ao processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. No relatório serão aparecidas separadamente a regularidade mencionada na defesa ou na portaria, à luz das provas colhidas e tendo em vista a razão de defesa. Parágrafo 2º. A comissão decidirá justificadamente pelo arquivamento, pela absolvição ou pela punição do acusado, sugerindo, neste último caso, a penalidade cabível em relação a cada uma das faltas consideradas, respeitadas a competência prevista nesta lei. Artigo 3º. O motivo do arquivamento ou da absolvição ficará expresso no relatório. Parágrafo 4º. A comissão disciplinar deverá sugerir no relatório quaisquer outros
providência que lhe parece de interesse do serviço público. Artigo 185. O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de 60 dias consecutivos, prorrogados a critério do prefeito por igual período. 186. O integrante da Guarda Municipal que responderá ao processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do efeito e cumprimento da penalidade acusado, conseguindo ao fim em uma linha reta ou colateral até terceiro grau. Essa parte pulou do artigo 186 para o artigo 195. Artigo 195. A apuração sumária, a sindicância ou processo administrativo disciplinar serão conduzidos com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As audiências e a restauração que ocorre em curso do procedimento disciplinar terão caráter reservado. Artigo 196. Em qualquer fase de qualquer procedimento, até a apresentação da defesa final, poderão ser juntados documentos. Parágrafo único. Será interferido o pedido de prova pericial quanto à comprovação dos fatos não dependentes de conhecimento técnico de perito. Artigo 197. Testemunha é a pessoa que presta depoimento sob. Artigo 197. Testemunha é a pessoa que presta depoimento sob compromisso legal de dizer a verdade e não mutila. Se a testemunha for servidor público, será autoridade intimada pessoalmente com a comunicação formal de sua chefia imediata. Se a testemunha não for servidor público, será convidada a depor. Artigo 198. O depoimento será fielmente reduzido a termo não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito, podendo consultar anotações. Artigo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Poderá ser feito a apreciação entre os depoentes na hipótese de depoimento contraditório ou se infirme. Artigo 199. Aplicam-se subsidiariamente à sindicância ou processo administrativo disciplinar as normas do Código de Processo Penal. Parágrafo único. O servidor que responder à sindicância ou processo administrativo disciplinar poderá, à sua existência, extrair cópia integral ou parcial dos autos respectivos. Artigo 200. A autoridade sindicante e processante ou aquela incumbida da aplicar a pena será a responsabilidade. Artigo 201. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade competente determinará seu registro nos assentamentos individuais do servidor. Capítulo 5. Dos recursos em matéria disciplinar. Artigo 102. Das decisões proferidas com superdenho em apuração sumária em Artigo 102. Das decisões proferidas com superdenho em apuração. Artigo 103. Não constitui fundamento para recurso a exclusiva alegação de injustiça da penalidade aplicada. Artigo 104. O prazo para a interposição de recurso é de 10 dias úteis a começar a fluir do recebimento pelo acusado de notificação da decisão constitucional. Parágrafo único. Não caberá recurso na decisão que decidiu o recurso original. Artigo 205. O julgamento do recurso competirá 1. Ao prefeito se a decisão recorrida a partir dele próprio ou do secretário municipal da Segurança Institucional. 2. Do secretário municipal de Segurança Institucional se a decisão recorrida a partir do secretário GM. Artigo 106. Provido o recurso, o acusado terá restabelecido parcial ou integralmente, conforme a decisão, os direitos perdidos em consequência da queda, exceto em relação
a destituição do cargo em comissão de função pública, a qual será convertida em exoneração. Artigo 207. Os recursos não poderão constar fatos novos e nem dele poderá resultar agravamento de penalidade. Capítulo 6. Da revisão em matéria disciplinar. Artigo 208. O procedimento disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias que militem em favor da inocência do integrante do gênero punido, agravem, atenuem ou revelem a inadequação da penalidade aplicada. 209. O pedido de revisão será dirigido ao prefeito e apensados aos autos do procedimento original. Parágrafo 1º. Se a decisão atacada houver sido proferida com base em apuração sumária ou sindicâncias, sua instrução será preferencialmente de responsabilidade do encarregado com a decisão, e a decisão caberá ao secretário municipal de segurança institucional. Tratando-se de processo administrativo disciplinar, a comissão que proferiu o relatório atacado preferencialmente apreciará o cabimento da revisão, de acordo com o disposto no artigo 211 desta lei. Parágrafo 3º. Caberá a reclamação fundamentada ao prefeito no prazo de 5 dias úteis da decisão que negar seguimento à revisão. Parágrafo 4º. O prazo que se refere ao artigo 3 do artigo 9 contar-se-á a data em que o integrante tomar ciência da decisão que negar seguimento à revisão. Artigo 210. Recebido o pedido de revisão, a autoridade competente mandará autuá-la e apensá-lo aos autos do procedimento ordinário. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, será dada vista ao requerimento pelo prazo de 10 dias para tomar ciência do desfecho, e se quiser enrolar testemunha, no máximo de 5. Parágrafo 5. Concluída a fase de instauração da revisão, o requerente será intimado a apresentar suas alegações finais no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. Escoado o prazo de que trata o artigo desse artigo, a revisão receberá parecer quando ao mérito no prazo de 30 dias consecutivos e será encaminhada à autoridade julgadora. 4. Na fase de julgamento, poderão ser determinadas diligências consideradas necessárias ao melhor esclarecimento do processo. Artigo 211. O julgamento da revisão competirá ao prefeito se a decisão partir dele próprio ou de secretário municipal de segurança. Ao secretário municipal de segurança nacional, nos demais casos. Artigo 212. Julgado procedente o pedido de revisão, serão tomados sem efeito a penalidade aplicada ao acusado, o que implicará somente se for o caso no restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência daqueles, exceto em relação à instituição do cargo em comissão ou de função pública, a qual será convertida em exoneração. Artigo 213. Da revisão a pedido não poderá restaurar agravamento da penalidade. Título 6º. Das recompensas dos servidores da Guarda Municipal. As recompensas constituem-se em reconhecimento de bons serviços, atos, méritos e trabalhos relevantes prestados pelo integrante da Guarda Municipal. São recompensas dos integrantes da Guarda Municipal: 1. Condecoração por serviços prestados. 2. Elogio. 3. Nota meritórias. 4. Referências elogiosas. 5. Dispensa do serviço. Parágrafo único. A condecoração constitui-se em referência honrosa à insígnia conferida ao integrante da GM por sua atuação relevante em intervenção de destaque na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal, sendo formalizada com a devida aplicação regional de grande circulação local e registro na respectiva ficha individual. Elogio é o reconhecimento formal à GM à qualidade morais de profissional de serviço elevado em atos de grande inspeção interna ou externa, que merece destaque especial ao agente que contribui para a evolução do nome da instituição, com a devida aplicação jornal de grande circulação e registro individual. 3. Mérito. Nota meritória é o reconhecimento da GM à participação dos servidores em ocorrência ou fato que demonstrem sua qualidade, tais como iniciativa, coragem, dedicação, altruísmo e o seu conhecimento profissional com publicidade interna e registro individual. 4.
Referência elogiosa é o registro de ficha individual de citação ou informação de pessoas, autoridade ou entidade que realcem os serviços prestados, podendo ser transformada em nota meritória ou elogio, a critério da superintendência da Universal. Parágrafo 5º. Dispensa o serviço é a concessão do servidor de descanso adicional além de previsto em escala, como compensa por ato praticado ou determínio de trabalho relevante. Poderá ser concedida isolada ou concomitantemente com as recompensas inciso 1, 2, 3. Título 7. Do controle e da avaliação do comportamento do GM. Artigo 217. O comportamento dos ocupantes do cargo público efetivo de guarda municipal e inspetor da guarda municipal serão permanentemente referidos e registrados em seus assentamentos funcionais, para os fins de seus controles, avaliação e designação para atividade rotineira, para missões especiais, para avaliação de sua permanência no serviço público e para sua progressão na carreira. Parágrafo único. Para os fins dispostos no caput, sem prejuízo das disposições complementares estabelecidas no regulamento desta lei, o comportamento dos servidores terão as seguintes classificações. 1. Ao ingressar na instituição, o servidor terá sua conduta classificada no ofício do conceito bom. A cada período de 60 meses, se não tiver sofrido qualquer punição disciplinar, a conduta será classificada no conceito ótimo. A cada período de 48 meses, se não tiver atingido 4 pontos negativos, a conduta será classificada muito bom. A cada período de 36 meses, se tiver atingido até 4 pontos negativos, a conduta será conceito bom. A cada 24 meses, se tiver atingido até 8 pontos negativos, o conduto será satisfatório. A cada período de 12 meses, se atingir a pontuação superior a 8 negativos, o conduto será classificado como irregular. Artigo 218. Exclusivamente para o fim do artigo anterior e sem prejuízo da aplicação da penalidade devida à hipótese de cometimento de infrações, serão levadas a compensação as condutas positivas e as negativas atribuídas à GM conforme o incentivo de regulação. Recompensas: nota meritória, 1 ponto positivo. Elogio, 2 pontos positivos. Condecoração, 4 pontos positivos. Penas disciplinares: advertência, 1 ponto negativo. Repressão, 2 pontos negativos. Suspensão, até 15 dias, 2,5 pontos negativos. De 16 a 30 dias, 3 pontos negativos. 31 a 60, 3,5 pontos negativos. De 61 a 90, 4 pontos negativos. Não serão objeto de compensação as transações que violem o princípio norteador das ações da GM ou afetem o seu prestígio ou que constitui crime. As compensações serão realizadas de ofício para a classificação do conduto do servidor. Terceiro, é vedado ao servidor que estiver classificado no comportamento irregular a progressão profissional, bem como a participação em cursos ou atividades consideráveis, principalmente para ser das disposições finais da história. O porte de arma pelo ocupante do cargo municipal se dará na forma prevista na lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Finalizando a lei.